Meus irmãos queridos e amados, andando com Deus mais uma vez, nós vamos na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós vamos no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17, aonde o Altíssimo Deus, autor do céu e da terra, ele nos diz assim: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou. Ele levantou contra ela grandes tranqueiras, e havia nela um sábio sobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Mais o que clamar do que dominar sobre os tolos. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a tem. Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes. Oremos. Pai, mais uma vez nós entramos na sua rica presença, meu Senhor, para glorificar o teu nome e honrá-lo em cima da terra. Meu Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de poder orar em teu nome mais uma vez. Meu Senhor, abençoa essa nação. Abençoa, Pai, as famílias. Abençoa os projetos. Alcança, Pai, aquele que está desempregado, aquele que está endividado, aquele, meu Senhor, que se encontra no leito dos hospitais, aquele que está acamado. Que o Senhor possa, Pai, trazer sobre a vida de cada um deles as soluções, a alegria, a paz, a mansidão. Que o Senhor venha fazer um milagre extraordinário na vida de cada um. Porque o Senhor é Deus maravilhoso e dono do milagre e de todas as coisas existentes em cima da terra. Meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, meu Senhor, e te peço de joelhos, abençoa, meu Senhor, esta nação. Amém, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Meus irmãos, hoje o nosso Senhor Jesus abre a Bíblia Sagrada mais uma vez. Ele vai no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17. O que ele quer dizer com essas palavras, a mim e a você? Aqui nós podemos perceber que o nosso Senhor Jesus, ele está falando da sabedoria, né? Ele está dizendo assim: aquele que é sábio alcança as coisas que deseja. Então quer dizer que não é só pedir, irmão José? Não. Pedir para Deus é abrir porta. A sabedoria já está em você. Você que tem que acessá-la. Eu e você. Agora estou entendendo. Então quer dizer que muitas pessoas não alcançam os seus objetivos porque não usam a sabedoria? Sim. Talvez porque não tem? Não, porque não sabe acessar. A sabedoria, ela é para todos. Deus não faz um perfeito e outro defeituoso. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Aí, para alcançar essa sabedoria, você tem que
entender que a sabedoria se encontra ela na luz, aonde se encontra Jesus, né? Aí você vai ter que entender que você vai ter que segui-lo. Tem algumas regras, né? Para nós viver aqui, eu e você, nós temos regras, não é verdade? E se nós não cumpri-las, nós vai preso, né? Nós perde nossos bens que nós conquistamos para nós viver bem, né? Nós perdemos grandes coisas se nós não obedecer, né? As regras, os mandamentos de Deus é a mesma coisa, né? Tem a lei humana e tem a lei que vem do alto, né? A Bíblia não é da terra. Não foi escrita pela unção humana. A Bíblia foi escrita pela unção do Espírito Santo. É Deus escrevendo. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então, irmão José, a Bíblia é diferente, ela é um livro diferente. Se você entender e começar a executar o que está escrito nela, sem falha, vai começar a ser executado na sua vida, né? Aquelas palavras. Não tem como, é inevitável. Ninguém pode barrar você. Mas quem quer realmente seguir Deus, né? Aqui Deus está falando da sabedoria, né? Vamos ler aqui para nós entender? Olha para você ver o que tinha naquela cidade. Ela foi salva, né? Por quem? Um homem sábio. Porque ele usou a sabedoria, né? Ele conduziu aquela multidão, aquela cidade, né? No caminho da luz. Como? Com a sabedoria. Olha para você ver, ó. Também vi sabedoria debaixo do sol que foi para mim grande. Também houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio, mais o clamor do que domina sobre os tolos. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Vocês conseguem entender, meus irmãos? O que a sabedoria é? A chave do sucesso. Mas Deus está falando, irmão José, que a sabedoria nossa, às vezes, é mais útil às outras pessoas do que a mim, que sou dono da sabedoria. Se eu tiver ela serve mais para os outros do que para mim? Sim. Porque se você não tiver sabedoria, nem você terá vida boa, vida plena. Se você tiver sabedoria, todos terá. Você e quem você ama. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Por quê? Porque a sabedoria está em você. Você consegue passar coisas boas. Vocês conseguem entender, meus irmãos, a grandiosidade do Senhor Jesus aqui? Então você tem que usar a sabedoria em todos os sentidos da vida. Se você tem sabedoria, use-a para ajudar. Tem sabedoria? Sim, use para prosperar. Tem sabedoria? Sim, use para fazer grandes negócios dentro da luz. Deus deixou o homem para dominar sobre todas as coisas, não é verdade? Mas às vezes nós queremos conduzir e receber essas coisas para nossas vidas, conquistar elas de maneiras erradas, né? E isso vai trazer um transtorno tão grande a mim e a você, que só depois que você fechar seus olhos, né? Lá no final, você vai entender a besteira que você fez a vida inteira.
Eu e você. Por quê? Porque não usou a sabedoria. Se você usar a sabedoria, tudo fica mais fácil, não é verdade? Mas e quem quer ter esse tempo para Deus, para adquirir essa sabedoria? Porque ela fica dentro de você adormecida. Mas para despertar essa sabedoria, você tem que buscar em Deus, né? E aqui Deus deixou para nós a Bíblia. A sabedoria do Senhor Jesus, você encontra ela aqui, ó. Aqui você encontra tudo que você precisa, eu e você. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então, naquela cidade tinha um homem pobre, mas era sábio. O irmão José, então, na verdade, rico é quem tem sabedoria, não é quem tem muito dinheiro, não. Sabedoria é quem anda com Deus, é quem sabe separar. Não adianta você ter muito dinheiro, né, e viver na escuridão. Daqui a pouco você vai fechar seus olhos. E para onde você vai, lá não precisa de sabedoria, lá não precisa de dinheiro, né? Lá não precisa de nada material. Lá você não vai ter como falar, você não vai ter como levar nada. É totalmente diferente de tudo que você leva aqui. Então você vai ter que usar aqui. A sabedoria para você usar ela aqui, agora. Eu e você. Sobre todas as coisas da terra, para que você venha ter vida boa, vida plena, para você transbordar na sua vida e transbordar na vida das pessoas que você ama, né? Amais uns aos outros assim como Deus nos amou. Então você vai ter que ajudar todas as pessoas que precisar de você. Você consegue entender, meus irmãos? O irmão José, todas as pessoas, sim, até aquele que me persegue. Sim, esse é o primeiro, o que persegue você. Aquele que só critica, fala mal das suas obras. Aquele que não consegue viver o extraordinário de Deus, critica você, fala mal, né? Esse, se precisar de você, esse é seu garladão. Vocês conseguem entender? Se você entender, quanto mais você ficar humilde, mais próximo você fica. É tudo ao contrário. Né? Pessoas erram, o que nós quer fazer? Matar. Eu e você é assim. É o ser humano, né? É excomungar a vida, é falar mal, é criticar. Falar a verdade não é pecado, mas apontar o dedo é, né? Então nós temos que entender que toda palavra que sair da sua boca tem que ser verdadeira. Deus falou: quando levantar alguma palavra entre dois homens, seja justo. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra. Seja justo em tudo que você fizer. Seja honesta até em pensamento. Irmão José, tem como viver assim? Tem. E os seus atos, palavras e comportamento vai te condenar. Se você não conseguir, se você falar que é uma pessoa boa, eu e você, mas não consegue viver, o que vai acontecer? Seu comportamento vai condenar você perante as nações e perante o Deus da vida. Não vai gambelar ninguém. Deus falou: é impossível passar algo despercebido perante meus olhos, meu filho. Quer dizer, Deus está vendo tudo que você faz. Ele conhece o seu deitar e também conhece o seu levantar. Ele conhece você. Ele sabe o que você vai fazer amanhã, né? Qual cidade que você vai, com quem você vai conversar, qual as palavras que vai sair da sua boca, o que você vai fazer no trabalho, no trajeto de volta para casa, o que vai acontecer, se vai tudo bem. Ele sabe tudo. Deus, ele é o futuro e também é o passado e também é o presente. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Então, para as pessoas, às vezes, que está distante, às vezes não conhece a palavra, fica meio confuso, né? Como é que tem um Deus poderoso assim? É infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa que você acha que não é possível. Tudo que você acha que não é possível, para Deus é. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Né? Pessoas que é curada, levantada do pó da terra.
pessoas já sem vida, pessoas toda leprosa, cego, pessoas cancerosas, né? Isso para Deus é simplesmente pequeno. Tirar o pobre da miséria, fazer ele ficar milionário. Mas é coisa grande demais, irmão José. Deus faz. É só você entender que tem que segui-lo. Vamos ler? Vamos ler aqui. O homem sábio. Deus está falando da sabedoria, né? Hoje nosso Senhor Jesus, né? Ele abriu a Bíblia Sagrada mais uma vez no livro de Eclesiastes. E Deus está falando com alguém. Deus está tocando o coração de pessoas que está perdido nesse caminho, não saber o que faz com a vida, né? Às vezes está até desistindo. Tem muitos que querem até suicidar. Acham uma dificuldade muito grande, né? O inimigo atrapalha muito. Quem está na escuridão quase não tem prazer de vida. Mas Jesus hoje está te dando a oportunidade, né? De você sair de onde você está, se posicionar e começar a andar com Ele. Vamos ler para nós entender? Para nós finalizar essa palavra rica? Jesus está falando com alguém. Amém? Bíblia Sagrada. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus sendo lançada ao seu coração antes que o sol nasça. Jesus fala com você. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e a levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. Mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Tá aí. A palavra de Deus sendo lançada ao seu coração. Amém, meus irmãos? Que nós possamos fazer reflexão, eu e você, em cima desta palavra. A sabedoria é tudo que nós temos para prosperar, para viver bem, para conduzir, né, sua vida, uma vida abundante, uma vida cheia de honra, cheia de amor, né, na presença do Criador. Para chegar nesse nível, você tem que usar a sabedoria. E Deus deixou, ela está dentro de você. É só você usar. Ah, mas eu não consigo, irmão José, porque você costumou fazer errado. Você vai sentir o desconforto, você vai sair da zona de conforto e vai começar a quebrar protocolo. Você consegue entender? Você vai começar a viver para Jesus, é diferente. Ah, mas eu gosto de fazer algo que eu não quero deixar, eu gosto de fumar um cigarro. Você vai ter que deixar esse cigarro para lá. Deus vai te dar força. Ah, irmão José, eu gosto de, às vezes, beber. Você vai ter que deixar a bebida para lá, né? Às vezes eu gosto de muito assim de mentir. Às vezes eu minto muito. Você vai ter que parar de mentir, né? Você vai viver para Cristo e as coisas vão começar a mudar para você. O desconforto é só no começo. Depois você acostuma a fazer certo. Nem se você quiser fazer errado, você não dá conta mais. O Espírito Santo te ensina, né? Aí você domina sobre todas as coisas. Vamos agradecê-lo, nosso Senhor Jesus? Pai, mais uma vez eu te agradeço por essa rica palavra.
Também te agradeço pela oportunidade de orar em teu nome mais uma vez. Pai, abençoa, Pai, onde este áudio chegar. Abençoa o pai de família, meu Senhor. Abençoa aquele que quer ser próspero, aquele que quer prosperar, aquele que quer viver, ter vida abundante, aquele que está precisando de um milagre, aquele que está no leito dos hospitais, aquele que está desenganado da medicina. Meu Senhor, alcança. Entra nos lares, Pai, lares que está inflamado, né? Pela discórdia, pela briga, pela desonra, pela maldade, pelo ódio. Que o Senhor venha, Pai, sobre estas famílias e sobre eles, Pai, derrama bênçãos sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, meu Senhor, mais uma vez. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.